Olá! Bom, estamos aqui mais uma vez com a nossa resenha Glicogênio. Hoje com uma convidada muito especial, a doutora Simoni Moraes. Antes de apresentar a Simoni, deixa eu falar um pouquinho. Bom, quero que vocês vão lá, curtam, comentem, compartilhem. Vamos espalhar a resenha Glicogênio para todo mundo, que tem muita informação bacana, legal. E, para quem não sabe, a resenha Glicogênio fica dentro da Glicogênio Esportes, sua loja de esportes. Aqui a gente tem o vestuário e acessórios esportivos. Então, para que você fizer aí de atividade física, venha para cá que a gente te ajuda. Bom, mas vamos lá, vamos para nossa resenha com a doutora Simoni. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui, por ter aceito o convite. Fiquei super feliz quando eu te convidei. De bate pronto, ela já falou sim. Amei, muito obrigada. Estou muito feliz com o convite. Eu acho que é muito importante a gente trazer informação para as pessoas. Muito bacana essa sua atividade de, além da loja de esportes, ainda poder trazer, né, essas reuniões. Essa é a intenção, né, da gente bater um papo com atletas, com os profissionais, para levar informação mesmo, né? Fala um pouquinho de você. Quem é você? Então, gente... Então, na verdade, eu sou médica, tá? Hoje eu sou especialista em medicina esportiva, que é uma especialidade nova que a gente tem na medicina mesmo. Eu sou formada há 18 anos, mais ou menos. Minha primeira especialidade foi anestésio. Mas eu sempre gostei de atividade física. Durante a faculdade, inclusive, eu era diretora de esportes do centro acadêmico. Porque eu tenho que te perguntar, como, né, que você chegou aí na medicina do esporte? Sim, e daí eu era, assim, ao longo dos anos, né, eu venho desde a época da faculdade, já jogava handebol, futsal, sempre me interessei por esportes. Fui fazer fortalecimento para entender que a gente precisava, porque algumas vezes eu tinha umas dores no joelho, isso com 20 e poucos anos. Então eu já comecei a entender que a gente precisava realmente de um apoio quando você vai fazer uma atividade física de alta intensidade. Eu jogava bastante na época da faculdade. E daí, posteriormente, eu acabei fazendo anestesia e a vida foi me levando para outras áreas. Comecei primeiramente com estética, quando eu me mudei pro interior de Minas, pra Extrema. Aí fui fazer medicina estética e lá na pós de estética, eu tava lá sentada, aí eu vi um pessoal bonito, de roupa de treinamento e tal. Aí eu falei, gente, que turma é aquela? Foi daí que eu descobri. Quero ir pra lá. Aí foi daí que eu descobri a medicina esportiva, que hoje é uma especialidade médica pouco conhecida, mas é igual a outras especialidades. É uma especialidade, assim, meio que nova, não é, Simoni? Porque assim, eu escuto falar, porque tô ali junto com atletas, enfim, né? Mas ela é nova, né? Ela é nova, ela foi mais ou menos na 1980, por aí, que virou uma especialidade médica, entrou junto com a nutrologia na época. E daí, assim, foram aumentando, né, o número de médicos. Quando eu prestei a prova de título, não tinha tantos médicos assim. Por exemplo, tinha algumas áreas, alguns estados do Brasil que tinha 1, 2, 3 especialistas cadastrados no CRM, sabe? Então é bem nova mesmo a especialidade. Começou muito aquela história do médico dentro do campo de futebol. Tudo começa pelo futebol, olha lá. Tudo o futebol. É verdade. Aí depois... Isso que eu vou te perguntar. O que é a medicina do esporte? O que se trata? Acho que as pessoas ainda têm um pouquinho... Porque às vezes quando eu falo, vou na médica do esporte, mas o que você faz na médica do esporte? O que é que faz? Conta um pouquinho pra gente sobre o que é que a gente faz, exames, enfim. Tem muita, assim, hoje em dia a medicina, a gente vê que é uma medicina mais de prevenção, qualidade de vida, tudo. Então o que acontece? A medicina do esporte, ela surgiu com essa época da necessidade de você ter um médico para acompanhar um paciente num pré-competição, ou melhora mesmo de saúde nessa questão de pessoas que são amadores, né? Ou pessoas que realmente querem competição. E daí foi desenvolvendo, o médico saiu um pouco daquela coisa de campo de futebol e foi para dentro do consultório. E dentro do consultório a gente faz o quê? A gente faz prevenção de lesões, a gente faz tratamento,
Claro que assim, por exemplo, tem uma lesão ortopédica, eu vou mandar para o especialista. Mas antes de chegar, às vezes, nele, eu já vou, de repente, Passa com você, solicitar um exame, fazer um acompanhamento. Sim. Então, assim, e a gente acaba fazendo um tratamento multidisciplinar. Porque eu sempre tenho, cada cidade que eu trabalho, né, que não é só uma, eu trabalho em 3 cidades, eu tenho uma equipe. Sempre eu tenho um físio para quem eu mando, sempre eu tenho um nutricionista para quem eu mando. Então, assim, a medicina esportiva, ela veio como prevenção, como tratamento e acompanhamento. Por incrível que pareça, eu trato muito emagrecimento, eu trato muito dores. Eu tenho pacientes, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem fibromialgia e ela é atleta, e eu tenho que cuidar dessa fibromialgia. Eu tenho paciente que tem artrite reumatoide, ela é uma nadadora de competição. Gente. E eu tenho que cuidar dessa inflamação dela. Sim. E ela fica, às vezes, em surto e remissão, aí toma o corticoide, aí tem que regredir o corticoide, aí eu tenho que manter ela, prefiro no fitoterápico, aí ela participa de campeonato. Hoje, por exemplo, ela tá sem dor. Então é muito bacana. Porque entra a parte aí que você disse, né? Da prevenção e o tratamento. E o acompanhamento. Então, assim, hoje eu falo que a medicina do esporte está entre a pediatria e a geriatria. Tá ali no meio, né? Tá ali no meio. Uma excelente explicação, tá vendo? É qualidade de vida. Qualidade de vida. Então não é só para um atleta de alto nível. Não. A gente atende de tudo. Eu tenho no meu consultório a pessoa que vem para emagrecimento, que vem para performance, que vem para ganho de massa muscular, que vem só para diminuir uma quantidade de remédio. Doutora, eu decidi que eu quero mudar minha vida, quero iniciar uma atividade física, não sei o que eu gosto, o que é uma coisa também bem legal, porque às vezes a pessoa não sabe que ela tem uma aptidão para determinada coisa. A minha irmã, ela nunca passou na porta de uma academia. Foi super complicado tentar introduzir ela numa atividade física. E de repente, de 6 meses pra cá, ela está encantada com o beach tênis. Aí. A gente descobriu o esporte dela. Assim como eu descobri a corrida. É tão gostoso, né? Eu cheguei até você exatamente por conta disso. Por conta da corrida. É uma delícia quando a gente se descobre. Então. Aí você começa... Poxa, por que eu não comecei antes? Você sabe que é uma frase que eu amo escutar no meu consultório? Você quer ver uma satisfação minha? É uma pessoa que, de repente, era sedentária, ou ficou um tempo sem fazer, ou por algum motivo... a vida desviou um pouco dessa parte de qualidade de vida, aí ela volta, ou ela inicia alguma coisa, ela fala, como que eu fiquei esse tempo todo sem fazer? Eu tô amando. Nossa, pra mim... É meu caso. É gratificante demais. E quando a gente fala, por exemplo, você que tá ali, você tá exposta e tem vários atletas e várias pessoas, não só atletas, mas pessoas. Me conta um pouquinho do teu dia a dia com eles. Como que é tratá-los? Tanto a pessoa comum, vamos falar o comum, o não atleta, e o atleta, porque o atleta ele vai com sangue no olho, né? Nossa, um atleta de alta performance. Conta um pouquinho pra gente como que é lidar com essas pessoas. Então, você sabe que, assim, quando eu saí de dentro de um centro cirúrgico, eu fiquei 18 anos na anestesia, praticamente. Nossa. Então, era um paciente que eu praticamente não conversava. Ele chegava para fazer uma cirurgia, eu fazia dormir, ou fazia uma raquianestesia, ficava acordado, mas eu não via mais o paciente, nem para ele falar para mim, olha, doutora, eu não tive dor. Não, é verdade. Só aquele momentinho ali. Momentinho ali. Aí, quando eu comecei na medicina esportiva, por eu gostar muito de atividade física, eu comecei a desenvolver em mim algumas habilidades. Eu comprei uma bike, fui pedalar mais, que eu pedalava na adolescência. Aí eu comecei a entender um pouquinho de pedal. Aí eu comecei a atender crossfit, fui pra crossfit, fiz o level 1 pela crossfit pra entender da modalidade crossfit. Aí a corrida, eu decidi que um ano eu ia fazer a Pampulha e a São Silvestre. Completei as duas. Olha! 2017 eu fiz as duas. Olha, não sabia. Eu fiz abaixo de 2 horas, que era a minha meta pras duas. Assim, não era um pace, mas pra mim, que nunca tinha corrido longas distâncias, fazia só 5, 4, 3, fazer um 18, fazer um 15, pra mim foi uma... É desafiador e depois, a sensação do depois. É incrível. E começando a entender de medicina esportiva e tentando entrar na modalidade do meu paciente, aquilo foi me dando cada vez mais ânimo, disposição para ver vocês no pódio, para ver vocês voltando, reabilitando ou prevenindo. Então, assim, hoje a medicina esportiva para mim, eu falo que eu não trabalho, eu me divirto, porque os meus pacientes se tornam amigos. Muitas vezes eu tenho esse contato muito próximo com o meu paciente, vários, tem até o meu celular pessoal, porque eu vibro no final de semana, quando tem uma corrida. Sabe, tem prova, tem... Nossa, é muito gostoso. Então, assim, eu falo que hoje eu não trabalho, eu me divirto. E eu gostava da anestésio. Gostava bastante. Só que daí a vida foi levando, de repente eu tô
na medicina esportiva. Hoje eu treino um pouquinho de crossfit, eu treino musculação, tenho o meu patins, tenho a minha bike. Não, faz de tudo um pouco, faz de tudo um pouco. Gosto bastante. Quando que você... Bom, quando a gente fala de prática, né, esportiva, eu acho que não tem idade. No meu caso, eu coloquei meu filho ali pra fazer natação, ele tinha o quê? 2 aninhos. Existe uma idade para se começar uma atividade física ou... Na verdade, o que acontece? Nos primeiros anos de vida, tá? Até mais ou menos uns 6, 7 anos, você tem que desenvolver na criança todas as capacidades. O quicar a bola é diferente de chutar, que é diferente de arremessar, que é diferente de uma desaceleração. Então, quando você pega uma criança e você quer introduzir no esporte, o ideal é que ela faça de 3 a 4 modalidades. Porque assim, quando a gente era adolescente, a nossa educação física, a gente tinha até a questão teórica. Não sei se você lembra. Sim, a gente tinha as mesmo. regras do vôlei, as regras do hand, as regras... A gente estudava isso. Hoje eu vejo muito prática nas escolas. Eu vejo pouca teoria nas escolas. Então, muitas vezes, o esporte de hoje é um esporte que eu vejo da educação física da própria escola, às vezes não é o que a gente teve. Então, a nossa iniciação na atividade física foi um pouco diferente. A gente jogava tudo. Então, assim, eu vejo os meus filhos... Então, porque foi assim, um pouco antes da pandemia, eu decidi que eu ia fazer um mestrado. Aí eu fui lá para a USP Leste e me inscrevi com o pessoal do mestrado na turma de educação física para entender um pouquinho sobre performance e treinamento. Aí uma das aulas que a gente precisava de uma pontuação para você poder fazer o seu projeto de pesquisa e a proficiência em inglês. Aí eu fiz a proficiência em inglês e comecei a fazer algumas aulas para que você somasse a pontuação. Uma delas era introdução à criança à atividade física desportiva. E foi daí que eu vi que realmente é muito importante a gente colocar os nossos filhos em várias modalidades. Não precisa forçar. Na escola você já vê muitas vezes ele fazendo vôlei, ele fazendo o futebol, tudo. Por exemplo, os meus filhos. Os meus 3 fazem jiu-jitsu. Os meus 3 fazem natação, inclusive na escola e fora. Sim. As meninas fazem balé e o Pedro faz futebol. E assim, eu não forcei nada. Eles me vêm fazendo, eles gostam, acham interessante. Exemplo dentro de casa. Exatamente, e eles acabam fazendo. Então, quando você pega, por exemplo, um atleta, a gente estava falando isso muito também, que eu fiz uma parte o professor que dava essa disciplina, ele era do basquete e um outro era do futebol. Então, a gente comparava bastante as modalidades. Então, o professor do futebol, ele falava assim que, por exemplo, esses jogadores de futebol, depois que eles param essa alta performance, todos eles têm um ganho de massa, de gordura. Por verdade. Eles desaceleram, eles... Por quê? Exatamente. Por que isso? Aquele gasto energético, né? Acaba diminuindo. Só que o que a gente vê na prática? Que alguns deles que não têm esse ganho de peso, eles geralmente têm uma história de outras modalidades. Eles não começaram só no futebol. Então você vê uma diferença, porque daí os outros, por exemplo, jogavam outras coisas. Então eles acabam voltando para outras atividades físicas e acabam mantendo. Aí você vê essa memória de atividade física, essa memória de modalidades lá da infância e adolescência. Então, nossa, que bacana, interessante. É muito interessante. Então, por exemplo, quando você pega uma pessoa, uma criança para desenvolver ela, eu acho interessante. A minha mãe fez isso comigo. Por um tempo eu fiz natação, além, né, da escola. Sim. Minha mãe incentivava, me deu a bicicleta, me deu a bola de vôlei para jogar com as amigas no final de semana. Então é importante expor a criança a várias... Tudo que você puder fazer, você vai desenvolver nesse momento da infância e adolescência. O equilíbrio, a força... Sabe? Sim, todas essas outras características que a gente precisa. Igual a gente desenvolve em outras áreas, a gente também tem que desenvolver os nossos movimentos, porque isso vai dar nossa memória. Aí lá pra frente você escolhe. Eu quero musculação, eu quero crossfit, eu quero desenvolver no balé, eu quero fazer o futebol. Sim. Mas aí pelo menos você desenvolveu as capacidades dessa pessoa. Entendi. Então, assim, não tem idade. Você pode começar. Começa com brincadeira, né? Começa com brincadeira. Começa com brincadeira. Aí depois vai introduzindo nas atividades físicas mesmo. E quando um adulto, já na sua meia idade, ele quer começar, por exemplo, uma corrida. Vamos pegar a corrida, ou vamos pegar aí as atividades de alto impacto. Corrida, crossfit, né? Sim. Até a bike, eu acho que a bike tem esse esforço. Quais são as recomendações
que um médico daria numa situação? O que ele tem que fazer? Aí a gente vai entrar aí em alimentação, que é um dos pontos que eu quero tocar aqui com você, que é a nutrição, que é muito importante, né? É muito importante. Então, em que momento que ele tem que procurar um médico do esporte, por exemplo? Na verdade, por exemplo, se uma pessoa vai ter uns 60 anos, ela é sedentária e ela vai iniciar uma atividade física, a primeira coisa que eu preciso é fazer uns exames para ver como é que estão, né, como estão as coisas naquele momento. Entender da história, se já teve lesão, se não teve, se já teve alguma fratura, se não teve, se toma alguma medicação, se não toma. Porque, por exemplo, uma musculação, ela faz até um remodelamento de cardiovascular, que faz a pessoa até diminuir a quantidade de medicação que ela toma depois que ela acaba. Ou seja, a musculação tem que estar em tudo. Ah, sempre. Eu falo que assim... Se é o corredor, tem que ter musculação. Se é o sim. jogador, tem que ter musculação. É a base. Eu falo, Viu, independente... pessoal, musculação. Pra quem não gosta, aí, ó. Musculação. Não adianta. Eu falo que assim, você tem que, inclusive, fortalecer para que você possa fazer essa sobrecarga de um joelho, essa sobrecarga de um quadril, essa sobrecarga de um ombro, de um beach tênis, né? Porque o beach tênis tem esses movimentos bruscos. O próprio tênis. O jiu-jitsu que faz os entorces. Então, cada modalidade, eu tenho até um livro lá em casa, que é um livro que ele é específico de lesões de acordo com o esporte. Meu Deus, a gente estuda ler a gente estuda para prevenir que cada modalidade vai fazer um esforço em determinada área. Então, esse paciente idoso que nunca fez nenhuma atividade física, eu vou ver o estado de saúde atual, eu vou ver a questão hormonal, se tá tudo em dia, mulher principalmente, climatério, menopausa. Aí eu vou avaliar essa pessoa. Aí a gente começa como? Vamos iniciar um treinamento de força. Porque eu preciso ver a força desse paciente, treinar aquela articulação, fazer com que aquela articulação movimente para produzir mais líquido sinovial, para a gente proteger aquela articulação. Aí eu vou começar com treinamento de força. Se é uma pessoa que decide fazer uma corrida, eu oriento sempre ter um grupo de corrida. Porque não adianta a gente pegar uma revista de corrida, por exemplo, pegar uma planilha e achar que ali é o... pegar aqui, né? O que dá certo para um, dá certo para o outro. E a gente tem os adaptativos, né? Que a gente faz. Sim. A gente tem um treinamento adaptativo que você vai fazer polichinelo, vai fazer alguns exercícios para o seu cérebro entender a passada, para o seu cérebro entender o equilíbrio, porque você pode... Corrida de rua é uma coisa, corrida de esteira também é outra coisa. Então a gente tem que ver o que para quem. Então isso é muito interessante. Aí vai começar no CrossFit. Eu primeiro pergunto, é um box federado? É um box que tem quantos professores tem para o número de alunos? Porque como eu fiz, né, pela CrossFit, eu sei como funciona a questão da modalidade. Eu sei o quanto é sério você colocar uma carga em cima de uma pessoa e fazer aqueles treinamentos que muitas vezes tem arranque, que muitas vezes tem os ginásticos. Então você tem que ter uma mobilidade, inclusive, para você não se machucar. Então o que eu falo? Pela CrossFit eu sei que você não começa com barra, você começa com PVC. Vai fazer mobilidade. Um movimento. Primeiro trabalhar o movimento. O movimento, para você entender. Depois que você aprendeu o movimento correto, você vai começar a colocar carga. Então, assim, depende muito da modalidade. O pessoal vai começar na bike, primeira coisa que eu falo, a sua bicicleta está adequada para o seu corpo? Precisa fazer um bike fit. Eu só soube que existia bike fit quando eu fazia medicina esportiva. Eu andei de bike por uma boa parte da minha vida na infância e adolescência, fazia trilha. Lá perto de Mogi, morava em Mogi das Cruzes. Tinha lá, a partir da serra, a gente subia com os amigos, tudo. E eu não sabia que existia isso. Quando eu fui fazer medicina esportiva, que eu tive aula da modalidade, gente, como é importante fazer bike fit. Eu mesmo. Tem um tamanho, né? O tamanho certo, o tem banco. Angulação. O quanto você vai fazer sobrecarga no seu joelho, porque a bike não é uma modalidade que você vai pedalar 30 minutos. Às vezes você vai ficar 3 horas em cima de uma bicicleta. Então você precisa ter uma postura adequada, uma distância legal, ver naquela angulação do seu joelho se tá certinha. Muita gente usa sapatilha, tem que aprender a andar com aquilo, a pedalar com aquilo. Tombos. Eu ainda não me arrisquei a ter uma sapatilha. Né? Eu tenho uma sapatilha, mas já levei um tombo feio, alguns, né? Quem não, né? Porque assim, é tudo muito rápido, né? Você
clipar e desclipar, que é um mundo também, né? É um mundo lindo. É um mundo lindo. Infelizmente, com tanta coisa, eu foquei mais na corrida, eu, né, desisti da bike. Mas é um mundo lindo. É um mundo lindo. Então, assim, quando você descobre a modalidade que você quer, por exemplo, o beach tênis. O beach tênis você tem que ter uma raquete leve, principalmente para você entender como é o seu corpo, para você entender o movimento, para não fazer uma sobrecarga. Se a minha irmã, ela é dentista, ela tem realmente algumas dores no ombro. Sim. Então, com uma técnica correta, ela conseguiu sim jogar o beach tênis, está fortalecendo na academia e tá muito bem obrigada. Então, essa questão do equipamento é importante. Porque Muito. Tem gente, eu vejo que tem gente que fala assim, ah, não, vou pegar qualquer raquete, sou iniciante, vou... Eu não entendo muito, tá? Eu não jogo, mas então é de extrema importância também olhar isso. Sim, você sabe que no Tratado de Medicina do Esporte tem um capítulo que fala só de equipamentos, do tanto que é importante pro cara do surf, a roupa que ele vai utilizar, porque às vezes ele vai nadar em águas geladas. Tem tudo isso. A leveza de um tênis para uma modalidade da corrida. Roupas de compressão na corrida, por um motivo, né? Ah, por que eu tenho que usar uma roupa de compressão, uma bermuda? Porque aí entra toda uma história aqui do músculo, da contração, isso, daquilo. Sim. Então, tudo... Tem as meias, né? Compressivas. As meias, retendo venoso. Exatamente. Então, assim, a gente vê realmente que quando você pega um pouquinho mais a fundo, não é qualquer coisa, não é qualquer tênis, não é qualquer bike, não é vou começar a correr porque eu vi uma planilha. Não, o ideal é que você tenha uma orientação. E eu trago isso para o meu paciente. É o que eu sempre falo, né? Por exemplo, às vezes a pessoa chega para mim, ela fala assim, mas eu não gosto de musculação. Eu falo, então, mas olha, por exemplo, às vezes não tem uma matéria na sua escola que você fala, não gosto de matemática, não gosto de matemática. Aí, de repente, chega uma professora super simpática, que faz uma musiquinha, aí você começa a entender matemática, e você fala, nossa, até que não tá tão ruim. Não é tão, né? Aí, de repente, você começa a gostar. Então, assim, por exemplo... Não é que eu comecei a entender? Não é que eu comecei a entender? É isso mesmo. Aí você pega, por exemplo, uma pessoa que não gosta de treinar e ela vai ter que fazer musculação, vai ter que fazer com personal, vai ter que investir. Eu falo para as pacientes, a gente gasta dinheiro com tanta coisa, não vai investir na saúde, na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa longevidade, né? Aquilo que você quer. Como que eu quero estar aos 80 anos? Porque a expectativa de vida aumentou muito. Se eu levar, por exemplo, no meu caso, as minhas avós morreram com 95 anos. Olha quanto chão ainda eu tenho, ó. Então, bastante. Então a gente tem que pensar nisso, né? Tem que pensar. Você gasta com isso, mas e a tua saúde? Então, eu falo, investe no personal para você fazer, por exemplo, o movimento correto. Não precisa ser todo dia. Faz um bom treino 3 vezes por semana, mas você tá tranquilo, porque você sabe que tem uma pessoa ali olhando o seu movimento. Ele vai saber a sua carga máxima que você consegue sem forçar. Ele vai saber fazer primeiro um treinamento de força para depois, posteriormente, se você precisar de uma hipertrofia ou se for um emagrecimento, for fazer alguma coisa metabólico, não ser um volume tão alto no momento ali que você não está preparado para aquilo, entendeu? Então, assim, algumas dicas a gente consegue dar dentro do consultório para você otimizar aquele treinamento e para você prevenir lesões, cuidar, né? Mesmo, né? Cuidado do paciente. E esse paciente de 60 anos que chega lá e não tem uma noção do que gosta, a gente tem que meio que conduzir, cuidar, né? E às vezes ele vem de uma reabilitação, de um infarto anterior, de uma obesidade, de uma cirurgia bariátrica, que já verdade. Né, que tem uma síndrome inabsortiva, que muitas vezes falta vitaminas e minerais, a pessoa tá cansada, ela não sabe por que ela tá naquela situação. Então, assim, eu preciso conduzir esse paciente e falar, olha, essa modalidade aqui super se encaixa. Eu falo, nossa, eu não acredito. E a pessoa se descobre, né? Nossa, essa a pessoa se descobre. É a alegria, sabe, de você ver que muda a vida das pessoas. Lógico que muda completamente. Vou pegar o gancho que você falou aí da hipertrofia. Vamos falar um pouquinho da hipertrofia. E eu tenho certeza que as pessoas também vão esperar que a gente falar sobre suplemento, a suplementação. Né? Porque tem muita gente que gosta, né? Conheço várias pessoas, de substituir. Isso aqui eu não posso substituir tudo por cápsulas. Tem. Né? Não tem? Hoje mesmo um paciente me pediu. Tem. Tá vendo? Fala um pouquinho, qual o momento que tem que suplementar? Todo mundo precisa suplementar, porque isso está atrelado com a alimentação, eu sei, então, enfim. Fala um pouquinho pra gente da nutrição
versus ou ali, né, junto com a suplementação. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem uma vida muito corrida. Exatamente. A nossa exposição ao estresse, correria, alimentação ruim, ela acaba fazendo com que o nosso corpo sofra muito. Então, o que a gente fala? Suplementação e complementação, às vezes eu falo. Às vezes eu preciso complementar vitaminas, minerais, hormônios, várias necessidades que eu vou descobrir individualmente. E a suplementação, a gente fala no quê? Determinadas substâncias que vão te auxiliar numa recuperação, numa manutenção de energia, numa queima, às vezes, de gordura, um termogênico, para te ajudar, de repente, naquele momento que você quer. Alguma coisa que melhore a sua performance de treinamento. Por exemplo, a cafeína é uma substância que ela é do sistema nervoso central e ela realmente tem relevância para você ter um desempenho melhor, principalmente na corrida e na bike. A gente vê isso em trabalho científico, nos estudos. A gente vê a complementação, muitas vezes, de vitaminas e minerais com polivitamínico, às vezes uma complementação de uma indução natural, às vezes com fitoterápico, de uma melhora de testosterona, de uma melhora de uma performance, com várias coisas que a gente consegue colocar. Por exemplo, a beta-alanina, ela quela os íons H+, do músculo, então ela prolonga a sua performance. Aquele ardidinho numa musculação intenso, você vai demorar um pouquinho mais para você sentir quando você está usando a beta-alanina. Então ela melhora o teu rendimento. Então existem realmente suplementos. E ela deve ser tomada todos os dias? Ou só antes do... Geralmente pré-treino. Pré-treino. Eu faço um pré-treino bem legal com arginina, beta-alanina, cafeína. É bem bacana. E eu faço shotzinho pra pessoa da bike, que não vai ficar carregando nem tomando pessoal, cápsula. Olha isso. A gente tem várias... Porque assim, a questão da farmácia de manipulação, ela veio para dar pra gente opções. Porque a mesma medicação que você faz via oral, você pode fazer, por exemplo, um shotzinho, você pode fazer um intramuscular, você pode fazer um soro com várias vitaminas e minerais para complementar aquela pessoa. Às vezes eu faço soroterapia de recovery, a pessoa foi lá, participou de um campeonato, mas ela tem uma vida de atleta, ela não pode quebrar, ela não pode cair a imunidade. Então eu tenho que... São os atletas aí de alto rendimento, né? De alto rendimento. Então, assim, a questão da complementação e da suplementação, elas se fazem necessárias a partir do momento, a complementação que você tem uma vida corrida, que muitas vezes a sua alimentação não é o suficiente, ou por algum motivo você tem, por exemplo, o bariátrico precisa repor aquilo que não vai absorver. O paciente muitas vezes é submetido a um grau de estresse, ou alimentação corrida, tal. Então, a gente faz essa complementação de vitaminas e minerais e algumas substâncias. A suplementação a gente fala mais na questão da atividade física, para você utilizar de determinadas substâncias para recuperação, performance, ganho de massa muscular. A hipertrofia é o que? O ganho de massa muscular. Para eu construir, eu preciso de alimentação adequada, um sono adequado, que é muito importante, regenerador. Eu preciso dos aminoácidos, que são os tijolinhos, para que eu possa fazer a minha massa muscular, e as minhas microlesões musculares, que elas, nessa cicatrização dessas microlesões, é onde eu vou ter esse aumento da musculatura, que eu vou ter ali via emitório, via várias outras, reações, você tem aquela construção muscular. Então eu preciso de alimentação, eu preciso do aminoácido, que muitas vezes vai ser um whey protein, muitas vezes vai ser um aminoácido mesmo, um BCAA, que daí eu vou complementar a quantidade de proteína que eu preciso, e geralmente a 1,5 a 2,2 gramas por quilo de peso, a gente utiliza para a pessoa quando a gente tem uma ideia de hipertrofia, de ganho de massa muscular. E daí eu preciso oferecer essa quantidade para ter essa construção. Então, a suplementação no esporte, ou, eu falo assim, na atividade física, ou naquele momento que você está independente da sua modalidade, ela é sim importante, principalmente regenerativa, Hoje a medicina do esporte, ela preconiza o uso de creatina e de whey para idoso mesmo que não treine. Porque segura a massa muscular. O paciente mais idoso, ao longo dos anos, a gente vai diminuindo a nossa produção hormonal. E essa diminuição da produção hormonal favorece o catabolismo, a perda do músculo e a flacidez. Se você não fizer um treinamento para manter tônus, se você não fizer alguma coisa para você treinar aquele músculo vai acabar perdendo. E o músculo segura o que? O cálcio dos ossos. Aí eu vou ter lá na época da anestesia, aquelas senhorinhas, aqueles senhorzinhos que
que é assim, ele quebrou a perna e caiu, ele caiu e quebrou a perna? Geralmente, ele quebrou e caiu. Porque ele tem um osso poroso. Muito fraco, né? Que a gente fraco. fala, osso fraco. Ele, de repente, não tem aquela musculatura que vai dar a sustentação que precisa. Sim. Então, assim, ao longo da vida, a gente vai construindo. Você quer ver eu ficar preocupada quando eu preciso fazer uma dieta restritiva, preciso fazer um processo de emagrecimento numa pessoa que, quando eu olho a bioimpedância dela, ela praticamente não tem músculo. Como é que eu vou fazer uma dieta restritiva? Nossa. Porque eu preciso fazer com que ela perca gordura. Mas toda vez que você faz uma restrição, você corre o risco de perder gordura e músculo. Sim. Então eu preciso segurar. Então, neste caso, a pessoa vai perder muito mais músculo. Vai perder músculo. Vai perder também, eu não posso deixar. Não pode deixar. Aí eu preciso fazer uma estratégia que eu tenha que subir um pouquinho a proteína, que eu coloque ela num treinamento de força e hipertrofia numa academia e possa fazer alguma coisa para melhorar esse déficit, para que ela tenha realmente a perda da gordura. Só que é complicado. Então, é complicado. Até assim, o melhor hoje, né, os exames que a gente consegue de fácil acesso, a densitometria, existem 2 tipos de densitometria. Você faz a óssea para você ver partes ósseas, para ver osteoporose, osteopenia e como você tá, né, ao longo do tempo. E tem a densitometria para avaliação de composição corporal. O equipamento é o mesmo, é o protocolo dentro do equipamento que muda. Então, quando você pede, eu peço para o paciente, olha, eu quero uma densitometria para avaliação de composição corporal. Aí eu vai me trazer o escaneamento daquele corpo com quantidade de água, quantidade de músculo, quantidade de gordura. É bem bacana. Esse é mais fidedigno. A bioimpedância tem lá suas limitações. Um equipamento que você precisa não deixar beber água, não deixar estar menstruada na mulher, não ter treinado no dia, não ter consumido cafeína. Você tem várias, então assim, ela é precisa mais para acompanhamento. Eu não levo tanto em consideração se eu for pensar no mais próximo que é de uma avaliação de composição corporal, tá? Uma outra avaliação que a gente tem de composição corporal é a antropometria. A antropometria, assim, muita gente faz baseado nas dobras, você faz com o plicômetro e você pega. Só que assim, existe um protocolo que chama ISAC. Ele é um protocolo internacional de medidas para você calcular a composição corporal baseado em alguns autores que fizeram lá o protocolo deles, só que é diferente. Por quê? Porque o ISAC, ele preconiza os acidentes ósseos. Então, por exemplo, eu sei, a minha cabeça do rádio sempre vai ser minha cabeça do rádio. Eu sempre vou saber onde que ela tá. O meu ombro, né, a ponta do meu acrômio, a minha parte óssea, ela vai estar sempre no mesmo lugar. É diferente de eu pegar uma dobra, por exemplo, eu vou pegar um de tríceps. Se eu não medir e pegar a mediana desses acidentes ósseos, uma hora eu vou pegar mais para cima, uma hora eu vou pegar mais para baixo. Entendi. Então, o ISAC, ele preconiza o quê? Os acidentes ósseos, e você vai demarcar sempre naquela distância. Então, fica mais fidedigno. Só que daí você tem que ver dentro do consultório o que é mais prático e o que te dá mais relevância. Pedir densitometria para avaliação de composição corporal para todo mundo já não fica tão eficiente. Você vai pegar um atleta de alto rendimento ou uma pessoa que tem uma deficiência, você vai preconizar isso? Ok. De repente você fazer uma antropometria vai te demandar tempo. Muitas vezes você vai pegar um paciente muito obeso, você vai pegar uma dobra muito alta, sabe? E é complicado isso. Sim. Aí, por exemplo, hoje dentro do consultório, o que fica mais prático? A gente fazer mesmo a bioimpedância, que é o que eu utilizo para avaliação de composição corporal. E daí eu consigo ver no meu paciente o quanto ele tem de músculo, o quanto ele tem de gordura, o quanto ele tem de água. E o melhor disso é o acompanhamento. Sim. Porque independente se não adianta uma vez, eu fui ali uma vez, e aí, né, ao longo. Sim, mas o interessante é que assim, independente do quanto próximo ou distante do que é real daquela quantidade de músculo ou gordura, o mais importante é que independente, eu tô com 28% de gordura, tá? Só que daí, mesmo que eu esteja com 30 ou com 25, eu tenho depois de um mês a comparação daquele número. Para mais ou para menos, independente se tá certo ou não. Então, para acompanhamento, eu acho mais, assim, o que a gente utiliza de mais prático e tão eficiente quanto quando a gente fala em continuidade. Se for falar em fidedigno, é realmente isso, aí seria a antropometria ou até uma densitometria óssea para ser mais real.
Quando você pega um paciente de alta performance, ou um atleta, o pessoal do atletismo que é muito seco, sabe assim? Ou o pessoal do Gil que precisa, às vezes eu tenho alguns pacientes que ficam mudando a categoria. Agora eu preciso emagrecer 5, agora eu preciso ganhar mais 3. Eu falo, gente, né? Gente, calma. Então, assim, às vezes você muda um pouco. Por exemplo, alguns pacientes de atletismo muito seco, às vezes eu fazia o ISAC, né? O protocolo. Porque eu pegava, eu via realmente tem 7% de gordura, muito seco. Nossa! Então daí você vê a diferença. Às vezes por estar com um pouco mais de edema, um pouco menos, participa de campeonato. Eu tinha paciente de atletismo de competição mesmo, sabe? Sim. Então, assim, que vive para aquilo, para ele é muito importante. É individualizado, né? Muito. O tratamento não existe um pacote para faz isso daqui, né? É individualizado. Por isso que eu fui estudar, por isso que eu fui fazer bike, eu fui fazer crossfit, eu fui fazer... Para entender de cada categoria. Como é que eu vou tratar uma coisa que eu não entendo, sabe? Então, assim, eu penso... E pra mim é fácil, porque eu gosto. Então, não é um esforço, não né? Não é um esforço. Estudar isso é muito gostoso, porque eu melhoro a saúde, a qualidade de vida. Você já teve algum paciente super difícil, desafiador? Então, eu já tive alguns pacientes desafiadores, né? Uma pessoa que eu gosto muito, né? Que virou um grande amigo, que todo mundo sabe, sempre tá aí comigo nas fotos, é o Daniel. O Daniel me procurou logo depois da última Olimpíada, antes de Tóquio, acho que se eu não me engano foi Pequim. E ele me procurou pra gente começar um trabalho aí. E pra mim foi uma novidade. Na época eu tava ainda, né, no início da minha carreira de medicina do esporte. Isso tem mais de 5 anos, né? Eu já tenho 7 anos de medicina esportiva. E a gente começou um trabalho. E foi muito gostoso, porque primeiro que eu não tinha até então trabalhado como equipe. Eu tive uma equipe, né? A gente é uma equipe que tem nutri, que tem físio, que tem o educador físico, que tem o técnico de natação, eu de médica. Muito gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. Sim, então, sim. Essa troca de experiência, sabe? Eu lembro que eu fui assinar o papel para ele ir pra Olimpíada. Nossa, eu assinei de 2 ou 3 atletas para ir. Ele foi para Paralimpíadas, né? Então, assim, quando você pega um atleta de alto rendimento, ou que ele vive para aquilo, sabe? O triatleta, por exemplo, que chega para mim e fala, doutora, eu fechei uma prova fora do país, eu não posso me machucar, eu não posso me lesionar, eu preciso estar bem, eu não posso cair na imunidade, entendeu? O Daniel era... Só de imaginar, porque de fato, né? É a vida dele. Né? O Daniel foi desafiador, porque no começo eu ficava muito assim, porque tem o doping, né? Então, qualquer coisa que ele fosse colocar pra dentro do corpo dele, ele me ligava. Ô Doc, eu tô aqui no hospital, eu vou tomar um soro, eu posso tomar isso, aquilo? Aí eu falava, não, Daniel, tá tranquilo. Tá? Olha, Doc, eu não deixo ninguém passar nada pra mim sem que você saiba. Sim, que imagina. É complicado, a pessoa vive para aquilo, sabe? Eu tive outros também, sabe? Sim. Então, assim... Quando você entra nesse mundo, por exemplo, eu vou fazer um injetável num paciente, eu já tive o cuidado, por exemplo, para ligar para farmácias de manipulação, onde é desenvolvida a medicação, para falar, olha, tem algum risco de reação cruzada de vocês dentro da farmácia, na hora da produção, de ter alguma micropartícula de alguma substância que pode causar doping no dia da produção desses ativos que eu tô te pedindo? Porque você estraga. Você acaba. Aí eu falei assim, você pode me mandar isso por escrito? Não, doutora, a gente te manda um e-mail justificando, a gente não faz esteroides, SARMs, nada no mesmo dia da produção, os laboratórios de produção são separados, tal. Então eu tenho que conhecer a empresa, eu tenho que conhecer a farmácia, então eu tomo muito cuidado com medicação. Isso, tem coisas assim que... O doping é uma coisa muito interessante, porque não é só o anti-inflamatório que vai tirar sua dor e vai aumentar sua performance. Não é só o esteroide que vai aumentar sua massa muscular, te dar energia. O diurético, ele é doping. O diurético é doping. Porque o diurético é uma substância que mascara o uso do esteroide se a pessoa estiver tomando, porque quando cai na... Então, se eu tomar um diurético e for passar por um teste, pega no doping. Se você estiver fazendo uma competição, que ele na verdade, ele não te dá uma performance, mas ele mascara se você estiver em uso de esteroide. Entendi. Então, ele faz parte do doping. Então, assim, tem algumas substâncias, corticoide é doping. Então, assim, por exemplo, o paciente está doente, né? O Daniel, por exemplo, ficava doente.
Aí ele me ligava, se o que eu posso usar, né, tal. Então a gente tentava, né, muitas vezes eu entrava com antibiótico, eu não posso dar algumas substâncias para ele, entendeu? Assim como eu tive paciente também, há 20 dias de um campeonato internacional de crossfit, fez um estiramento de panturrilha. Ela falou, doutor, eu só quero competir, me ajuda. Me ajuda. Tira essa dor, tira tudo. Aí você tem que pensar, lá. É cúrcuma, anti-inflamatório, é o que eu vou fazer. Tem que ser tudo natural. Tem. Você tem que, né, vamos fazer massagem, vamos fazer acupuntura, vamos fazer alguma coisa, né? Fez contratura, vamos fazer um pontinho para liberação. Então, assim, a gente precisa cuidar nesse sentido, sim, porque a pessoa quer competir, ela fica um ano treinando para aquilo, aí um mês antes faz um estiramento de panturrilha, uma contratura, e vem desesperada, é a vida dela. Imagina todo o tempo. Porque às vezes é muito, né? Sei lá, meses, são meses de preparação. Assim como eu também trabalho, hoje uma paciente saiu de lá com o nome de um livro para ler, inclusive. Porque eu trabalho de uma forma 360, você precisa da parte psicológica, emocional. Tem empresas que tratam atletas, que fazem grupos de treinamento para você chegar na sua prova com uma cabeça boa. Por exemplo, no CrossFit, você vai fazer um levantamento, se naquele momento você tá lá na arena, você não confia que você levanta aquela carga, você não vai levantar aquela carga. Eu vi pacientes quebrando por conta do psicológico. Sim, tudo, então, né? Tudo. Mas se você for pensar friamente, um Ironman, olha o volume de treinamento que ele tem que fazer. São nas 3 modalidades. Nas 3 modalidades. Então, assim, é o volume de treinamento que ele precisa fazer. E daí, isso, se você for pensar, é um corpo desgastado, é um corpo que fez um treinamento de alta intensidade por bastante tempo. Por um longo período. Aí lá na prova, é mais mental ou é mais físico? Porque se você for pensar no físico, dói, machuca. Mas ele tá pronto, tá preparado, não tá? Esse físico. Aí ele libera tanta endorfina, tanta substância que é analgésica natural, que ele termina a prova, porque ele tá curtindo aquilo que tá fazendo, entendeu? Só que daí também entra no outro viés, de você saber também identificar quando a pessoa tá cansada, quando a pessoa tá entrando num overtraining, quando a pessoa entra num problema de muita atividade física, que daí o psicológico também ficou pesado. Eu peguei uma amiga e atleta e corredora semana retrasada, amiga, me ajuda. Eu olhei para ela e falei, sinais clássicos de overtraining. Falei, amiga, mas eu tenho uma meia no Rio daqui 15 dias. Falei, gata, nós vamos ter que ver o que vamos fazer. Aí acalmei, passei medicação, passei fitoterápico, colhi os exames. Estamos cuidando, fiz injetável nela para melhorar. Trabalhando, né? Trabalhando. E ela vai, semana que vem, a prova dela. Não, na verdade, é esse próximo final de semana. É agora. Ela vai pra meia ou pra maratona? Ela vai pra meia do Rio. Então é agora. Agora, esse final de semana, né? É verdade, ela foi lá no consultório essa semana. Então, assim, segunda-feira ela foi de novo, segunda ou terça. Então, assim, você pega e eu tenho que saber identificar, porque o diagnóstico é clínico. Você não vai ver num exame um estresse. Você vê, claro, a questão metabólica, uma questão de uma homocisteína alta, um fibrinogênio estourado, um PCR estourado. Tem alguns sinais que eu consigo ver inflamatórios, mas a questão da depressão, um paciente que ama correr, vira pra mim e fala, acho que eu não quero mais correr. Não. Ainda não. Mas aí é um sintoma clássico, né? Você olha e fala assim, então, amiga, eu acho que você tá com um quadrozinho aí. E aí você tem que conversar devagarzinho. Porque você também não pode expor aquele problema de uma forma que você piore ele. Sim. Nossa, é psicologia envolvida, é um monte de coisa. Por isso você tem que conhecer o seu paciente, você tem que conhecer a modalidade, você tem que saber como ajudá-lo. Não adianta falar assim, não, olha, você tá com depressão, você não tá conseguindo correr. A pessoa sai dali. Não dá, entendeu? Sim, então assim, é muito complicado. Aí eu tenho que ir pelas beiradas até ela entender, eu falo, nossa, eu acho que você tem razão. Falei, então, vamos começar devagar? Essa semana já tava outra pessoa. Não tenho dúvida que ela vai terminar a prova. Não sei se vai ser no melhor tempo. Mas tá tudo bem. Já tá animada pra correr de novo. Não tá desanimada. Não tá desanimada. E assim, a gente vê, igual, por exemplo, o Daniel, quando tava numa fase de troca de treinamento, o subir da escada dele pra chegar no meu consultório, eu falava, tá com dor. Hoje vamos tomar injeção, né?
Assim, Já sabe, já conhece. Já conheço, de olhar, Fantástico. sabe? Eu sabia quando estava Então, bem, essa quando não importância, tava. né? Essa importância aí de ter um acompanhamento, de ter alguém auxiliando. É o olhar clínico. E é muito gostoso, né? Eu, por exemplo, eu fui para 2 ou 3 TCBs, Campeonatos Brasileiros de CrossFit. 2, então nos próximos 3 campeonatos. Eu fiz soro nos atletas. Teve um campeonato último que a gente fez antes da pandemia lá em Sorocaba, que a gente alugou um espaço, uma sala numa clínica para fazer o acompanhamento desses atletas. Eu e uma amiga médica do esporte também lá de Santos, que é a Mitra, que também ela compete. Eu não faço competição, eu só fico curtindo vocês. Eu sou muito competitiva, pra mim não dá. Não dá, eu vou sofrer muito. Eu já sofro com vocês, imagina eu. Não, pra mim não serve. E daí eu fui com a Mi também compete, e a gente montou um protocolo de soroterapia baseado no quê? Na prova que eles iriam ter. Aí a gente administrou 3 dias de soro. A gente fez um pré-competição e pós-competição nos outros 2 dias. Eu peguei 22 acessos numa tarde. Botei todo mundo no soro. E mais gratificante foi gente que já participou de outros TCBs, ao final desse, fala, nossa, eu conseguiria competir mais um dia. Você fala, olha, assim? Isso! Aí você fala, gente, foi daí que eu fui pro mestrado, que eu falei, eu quero mostrar a relevância de você fazer uma suplementação adequada para a modalidade certa, para que você crie um acompanhamento adequado, tudo certinho. O desempenho, a recuperação, sabe? Repor vitaminas e minerais. Então isso é muito importante, porque é via de administração. O que você pode fazer via oral, você pode fazer na veia, você pode fazer intramuscular. O quanto você vai entregar daquela medicação? Quando você toma via oral, é biodisponibilidade. Vai cair no pH, vai abrir a cápsula, vai ter absorção. Tem desbiose, nem todo mundo tem uma absorção correta por conta de questões inflamatórias intestinais. Você vai colocar o intramuscular, o músculo ele é bem vascularizado, aquilo já vai cair certinho na circulação. Você vai fazer endovenoso, você precisa ver fazer beta-alanina endovenoso. Você mal abriu o soro, a pessoa já começa a formigar. É um barato. Aí você tem que fazer devagarzinho e tal. E tem algumas substâncias, por exemplo, tem substâncias que o PQQ, ele é um antioxidante, por exemplo, super potente, que super funciona para atletas. Só que o PQQ esquenta o corpo. Então é outra substância que quando você vai pôr no soro, você tem que pôr lentinho. Então a gente começa a entender um pouco sobre... Ai, fantástico. É incrível. Eu fico, nossa... Eu dou aula de soro para médicos. Tem uma empresa de cursos médicos lá em São Paulo, que eu administro 4 disciplinas. Eu dou aula de botox, de bioestímulo de colágeno, de mesoterapia, que são as enzimas que a gente chama, né, para gordura localizada, flacidez e tal, e dou aula de soroterapia. A minha aula de soro tem mais de 50 ativos que a gente pode brincar. É como se você fizesse um bolo. Você vai fazer um bolo de chocolate? Tá, mas eu vou fazer um bolo de chocolate com o quê? Com uma farinha branca, de trigo normal, uma farinha de amêndoas, o que eu vou pôr? A pessoa é intolerante, então você vai conhecer o paciente, você vai falar, não, pra esse aqui, essa receita aqui vai ficar incrível. É muita alquimia. Eu acho que é por conta da anestésio também, né? Com certeza, lógico. Porque anestésio... Toda essa tua bagagem aí anterior, isso tá, a tua formação, né? A mesma dose que eu fazia pra sedar o outro, às vezes, eu precisava entubar. Porque ele era muito sensível, receptor limpinho, nunca usou nada de medicação, não usa drogas, não bebe. Agora, o outro que já teve uma outra vida, que às vezes usa antidepressivo, às vezes toma um pouco mais de álcool, esse já é um pouco mais resistente a uma sedação. Então, você começa a entender pra quem, por quê, pra quê. São as perguntas que eu sempre faço quando a pessoa vem me pedir. Por isso que é tão importante, né, pessoal, a gente procurar alguém especialista e fazer o teu acompanhamento. Se você quer longevidade, quer melhorar a tua vida, a tua saúde, precisa ter alguém que conheça, né? Que sabe mesmo, né, fazer o negócio acontecer, não é? Simone, você disse que trabalha em 3 lugares. Fala aí pra gente onde que você atende. Conta pra gente, que eu nem, né, lá no começo eu devia ter te perguntado. Onde você atende? Fala um pouquinho pessoal, quem quer te conhecer, quem quer... Então, hoje eu moro aqui em Atibaia, né? Eu atendo 2 dias aqui em Atibaia, às quartas e sextas, numa clínica de estética, onde eu tenho uma sala de medicina esportiva, que é o meu consultório. Então, fica na clínica da Haifa, aqui em Atibaia. Às segundas e terças, eu fico em São Paulo. Eu sou sócia de uma clínica lá na Zona Norte,
E eu atendo de segunda e terça-feira lá em São Paulo, nessa clínica na Zona Norte. E às quintas-feiras eu atendo em Extrema. Então eu vou 50 quilômetros pra cá e 50 quilômetros pro outro lado. Gente, então, ó, embarcar um horário com ela, você tem que correr, porque tá ali, ó. Corrido. A pessoa me manda às vezes um inbox e fala assim, doutora, eu quero passar com você. Eu falo, onde? São Paulo, Atibaia ou Extrema? Pra onde é mais perto? Pra onde nós vamos, né? Mas assim, Bacana. por exemplo, o pessoal de Camanducaia, na época que eu morava em Extrema, eu tinha consultório em Camanducaia e em Extrema. Então assim, o pessoal de Camanducaia, Monte Verde, tudo vem até Extrema pra passar comigo. O pessoal de Campinas, por exemplo, acaba vindo pra Atibaia, né? E aqui ao redor, né? Perdões, né? Essa região. Vem todo mundo pra cá, né? Pra Atibaia. Aí lá em São Paulo, como eu fiquei bastante tempo atendendo em Alphaville, lá, CrossFit Barueri, lá que é o pessoal que, nossa, super bacana, que a gente participou de vários campeonatos juntos, eu atendi por um tempo também em Alphaville e em Moema, então todos eles acabam indo, porque a medicina do esporte você vai passar, por exemplo, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, então você consegue fazer um acompanhamento assim. Dá pra fazer, dá pra se organizar. Né? E hoje tem receituário digital, né? A gente consegue fazer a receita, consegue fazer as consultas online também. Então, assim, a gente consegue uma disponibilidade, um horarinho para encaixar. Consegue. Pra gente finalizar, deixa uma mensagem para quem tá assistindo a gente, para os atletas, não só para atletas, mas a população em geral, né? É o que eu sempre digo, né? Hoje a atividade física para manutenção de vida e de saúde é fundamental. A gente tem uma expectativa de vida hoje mais longa do que os nossos avós, os nossos pais. A gente vê que as pessoas hoje, eu brinco que eu com 43 anos, eu me sinto com 20 anos, porque a nossa cabeça ela não evolui de acordo com a nossa idade. Então, para eu manter... Eu estava falando sobre isso essa semana. Para a gente manter essa vitalidade, gente, vai precisar de educação física, vai precisar da atividade física, vai precisar para melhorar a sua qualidade de vida. Eu falo assim, quando você acorda, você fala, eu vou ter que escovar o dente? Não, é a mesma coisa a musculação. Até os 35, você pode até não gostar, né? Depois, ladeira abaixo, então vamos lá, vamos correr atrás. Então descubra a sua modalidade, cuide de você. Alguma coisa vai encaixar. Fique tranquilo, você vai gostar de alguma coisa. E conte comigo, né? Pode me mandar mensaginha, pode me mandar no Instagram, eu sou bem aberta. Às vezes eu não respondo na hora, mas eu sempre respondo. E estamos aqui para ajudá-los. Doutora Simone, muito obrigada. Amei. Eu ficaria aqui horas conversando contigo. Muito obrigada por estar aqui. Vamos fazer outras resenhas com ela, porque acho que tem muita coisa ainda que não ficou, né? Que ficou para trás. Enfim, temos um tempo aí. Mas obrigada. Tá? Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. E com certeza estaremos juntas aí em outras e outras. E façam perguntas. Que de repente, né? Nos próximos temas a gente consegue. A gente monta, a gente pensa aí. E a gente vai fazer. Vamos fazendo o quê? Resenhas. Muito obrigada, até a próxima. Fiquem ligados que tem muita resenha por aí, muita gente bacana que a gente vai conversar aqui. Um beijo.